Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. 17ª lição. A luta de classes antes do capitalismo. Acabamos de expor a lei de correspondência necessária entre relações de produção e forças produtivas. Sabemos, por outro lado, que as relações de produção, quando baseadas sobre a propriedade privada, caracterizam-se pela exploração de classe e, portanto, pela luta de classes. É desta forma que se manifesta espontaneamente a ação dos homens na história. Dois erros devem, entretanto, ser evitados. Primeiro, crer que, uma vez que existe uma lei necessária comum a todas as sociedades, a ação dos homens é inútil e inoperante na história, na mudança da base econômica das sociedades. Segundo, acreditar no inverso, isto é, que a luta de classes pode conseguir tudo, em qualquer momento. As classes exploradas querem suprimir a exploração, mas isto só se torna possível em determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas. Até a revolução do proletariado, a luta das classes oprimidas conseguiu tão somente a modificação do regime da propriedade privada, substituindo uma forma de exploração por outra. A luta de classes reflete a contradição fundamental que existe nas relações de produção entre exploradores e explorados, mas seus resultados não podem ultrapassar o que autoriza, num dado momento, a lei de correspondência necessária entre essas relações e as forças produtivas. Entretanto, a luta de classes se reveste de uma grande importância, desde que existe a exploração como método para aplicar esta lei de correspondência necessária. É nesse sentido, e unicamente neste sentido, que ela é o motor da história. Nesta lição, estudaremos esta dialética nas grandes etapas do desenvolvimento das sociedades. 1. As origens da sociedade. Nada mais confuso e incoerente do que as explicações dos idealistas no que se refere às primeiras formações sociais. Sem falar do mito de Adão e Eva, uma das teses mais difundidas considera a família como a célula primitiva da sociedade. Na realidade, a família é uma instituição social cujo tipo depende estreitamente das relações de produção reinantes. Quanto aos sociólogos burgueses, eles só se interessam pelas técnicas e crenças primitivas e oscilam entre o materialismo mecanicista e o idealismo. Além disso, eles encaram o desenvolvimento social sob o ângulo do volume da sociedade. Vêem nisso uma passagem dos clãs aos impérios. Somente o marxismo fornece uma definição científica das sociedades primitivas, mostrando que elas, como toda sociedade, possuem uma base econômica. As forças produtivas desse período eram muito pouco desenvolvidas. Os instrumentos de pedra e mesmo o arco e a flecha, que fizeram sua aparição a seguir, tornando-se a arma decisiva, não eram suficientemente poderosos para colocar o homem em condição de lutar isoladamente contra as forças da natureza e os animais selvagens. Os homens procuravam então fazer face à precariedade de suas condições, unindo suas forças. Citação de Stalin, abre aspas, para colher os frutos das florestas, pescar, construir uma habitação qualquer, os homens eram obrigados a trabalhar em comum, caso não quisessem morrer de fome ou cair vítimas de animais ferozes ou de tribos vizinhas. Fecha aspas. Em consequência desse estado de coisas, os meios de produção, as áreas de caça, por exemplo, assim como os produtos, são propriedades comuns de toda a sociedade. Somente alguns instrumentos de produção, que são ao mesmo tempo armas de defesa contra os animais selvagens, constituem propriedade individual dos que os fabricam. Assim, a propriedade coletiva dos meios de produção corresponde, no essencial, ao caráter das forças produtivas e determina a base econômica desta formação social que se denomina comuna primitiva. Por sua vez, esta base econômica engendra particularidades ideológicas interessantes. O sentimento e a noção da propriedade privada não existem ainda.
Como não há classes, nem exploração de classe, também não há o ódio de classe. Vemos, portanto, que, contrariamente ao que afirmam os idealistas, o sentimento do meu e do teu, o ódio e o egoísmo, não são sentimentos eternos da natureza humana. São produtos históricos derivados da propriedade privada. O homem primitivo caracteriza-se pelo devotamento aos interesses do clã, pela lealdade e pela confiança para com os outros membros do clã. Assim nasceu a lenda do paraíso perdido, mas essas virtudes não eram efeito de uma bondade natural tão cara a Rousseau. Elas refletiam a base econômica, eram a condição imperiosa da vitória sobre as forças hostis que ameaçavam o clã. Ao mesmo tempo, o homem primitivo vivia sob o terror e a ignorância dessas forças hostis e, em consequência, sob o domínio da superstição. Outra particularidade do comunismo primitivo era o grande papel desempenhado pela mulher. A desigualdade do homem e da mulher consistia apenas na divisão do trabalho, porém, a descendência pela linhagem feminina era a única reconhecida. A mulher, além disso, dirigia a educação e os conselhos de anciãs ditavam a lei. Era o matriarcado. 2. O aparecimento das classes. Qual a razão do declínio da comuna primitiva e, portanto, do aparecimento das classes? Não foi absolutamente a maldade do homem, como sustenta o idealismo, mas o desenvolvimento das forças produtivas, como ensina o marxismo. Com efeito, para que o homem pudesse acumular os bens a título privado, foi absolutamente necessário que a sociedade dispusesse de uma quantidade de bens materiais maior do que os recursos precários de que dispunha a comuna primitiva, que eram apenas o suficiente para que a sociedade sobrevivesse. Em tais condições, acumular seria condenar seus semelhantes à morte. Ninguém tinha interesse nisso, pois somente a luta em comum permitia fazer frente aos múltiplos perigos. Para que ocorresse a possibilidade de acumular, foi preciso que os outros membros da sociedade tivessem com o que sobreviver e, além disso, que houvessem excedentes, portanto, que as forças produtivas tivessem progredido. Esse progresso das forças produtivas, ver 15ª lição, ponto 2a, se deu no seio da comuna primitiva, que facilitava, então, ao máximo a luta contra a natureza. Suas principais etapas foram a domesticação dos animais, graças ao arco e à flecha, e a divisão do trabalho entre pastores e caçadores primitivos. Depois, a passagem para a agricultura, graças aos primeiros instrumentos de metal, machado de ferro, arado. Finalmente, operou-se a diferenciação de ofícios e de agriculturas. Ajunte-se também que a fabricação de vasilhas de barro trouxe a possibilidade de fazer reservas. Tais progressos tiveram consequências consideráveis. Primeiramente, a criação de animais. Depois, a agricultura. Asseguraram fontes muito mais regulares e abundantes do que os azares da caça. A domesticação de animais deu ao homem uma posição econômica privilegiada. Ele pôde, assim, modificar o direito hereditário e estabelecer a filiação paterna. Citação de Engels, abre aspas, a queda do direito materno foi a grande derrota histórica do sexo feminino. Mesmo em casa, foi o homem que tomou as rédeas. A mulher foi degradada, aviltada, tornando-se escrava do prazer do homem e simples instrumento de reprodução. Essa condição aviltada da mulher, tal como ela aparece principalmente entre os gregos da época heróica e mais ainda da época clássica, tem sido mascarada gradualmente, revestida de semblantes falsos, formas suavizadas algumas vezes, mas não foi ainda suprimida. Fecha aspas. A lenda das Amazonas transmitiu-nos a lembrança das lutas heróicas sustentadas por tribos matriarcais que haviam conseguido domar o cavalo contra as tribos em que os homens eram agora os senhores. Com a criação de animais e depois com a agricultura, o trabalho deixa de ter simplesmente por finalidade
a necessidade imediata, ele produz um excedente. A troca torna-se, ao mesmo tempo, necessária e possível, e com a troca surge a possibilidade de acumular riquezas. Citação de Stalin, abre aspas, em lugar dos instrumentos de pedra, os homens dispõem agora de instrumentos de metal. Em lugar de uma economia reduzida a uma caça primitiva e miserável que ignora a criação, a agricultura, as profissões, a divisão do trabalho entre esses diferentes ramos da produção, vê-se surgir a possibilidade de trocar os produtos entre indivíduos e grupos, a possibilidade da acumulação de riquezas nas mãos de um pequeno número. Fecha aspas. Como o trabalho humano fornecia, agora, um excedente em relação ao consumo mínimo, surgiu o interesse de englobar novas forças de trabalho. No período anterior, os prisioneiros de guerra eram bocas inúteis, pois o trabalho assegurava apenas a conservação de quem o executava. Logo, não havia interesse em fazer prisioneiros, mas em eliminar da região de caça a tribo rival. Agora, o trabalho do prisioneiro podia produzir um excedente, e era natural, portanto, utilizá-lo. Surgiu o escravo. Citação de Engels, abre aspas, o crescimento da produção em todos os ramos, criação de animais, agricultura, artesanato doméstico, deu à força de trabalho humana a capacidade de produzir mais do que era necessário para a sua subsistência. Ao mesmo tempo, foi aumentada a soma de trabalho cotidiano que incumbia a cada membro da gens. Gens é a família patriarcal, da comunidade doméstica ou da família conjugal. Tornou-se conveniente recorrer às novas forças de trabalho. A guerra forneceu-as. Os prisioneiros de guerra foram transformados em escravos, aumentando a produtividade do trabalho e, portanto, a riqueza, alargando o campo da produção. A primeira grande divisão do trabalho nas condições históricas dadas produziu necessariamente a escravidão. Dessa primeira grande divisão social do trabalho nasceu a primeira grande divisão da sociedade em duas classes, senhores e escravos, exploradores e explorados. Chegamos agora ao limiar da civilização. No mais baixo estágio, os homens produziam somente o necessário para suas necessidades pessoais. As trocas que se produziam então eram casos isolados, efetuando-se somente com o supérfluo de que se dispunha por acaso. Fecha aspas. A partir deste momento, a produção do excedente torna-se cada vez mais sistemática. Alguns escravos constituíram propriedade coletiva de seus vencedores. Outros, propriedade individual. Mas, de qualquer forma, eles, os escravos, não possuíam nada. Nascera a propriedade privada dos meios de produção. A sociedade estava agora dividida em classes. O comunismo primitivo desaparecera. A base econômica da sociedade mudara. Tudo isso processou-se de conformidade com as exigências das novas forças produtivas, com o aperfeiçoamento das técnicas e, sem que os homens o quisessem, no próprio seio da comuna primitiva. Citação de Stalin, abre aspas. Quando alguns membros da comuna primitiva começaram, pouco a pouco, hesitantes, a passar dos instrumentos de pedra para os instrumentos de ferro, eles ignoravam, evidentemente, os resultados sociais a que esta inovação os conduziria. Não lhes passava pela cabeça, não tinham consciência, não compreendiam que a adoção de instrumentos de metal significava uma revolução na produção e que ela os levaria finalmente ao regime da escravidão. Queriam simplesmente tornar o seu trabalho mais fácil e obter uma vantagem imediata e palpável. Sua atividade consciente limitava-se ao horizonte estreito dessa vantagem pessoal cotidiana. Fecha aspas. O fim da época primitiva e os inícios da escravidão
deixaram traços profundos na lembrança dos homens. Não compreendendo a necessidade objetiva, viram nisso uma vingança divina. A perda da inocência primitiva, fruto da maldade, do egoísmo, do demônio. As virtudes de outrora foram idealizadas, fornecendo numerosos temas morais. A lembrança da antiga precedência da mulher foi conservada no mito de Cibele, a deusa da fecundidade. A Bíblia deplora a queda do homem, e os poetas da antiguidade, Hesíodo, Ovídio, celebram a Idade de Ouro, cujo retorno inevitável a tradição predizia. Na realidade, se o período primitivo não conheceu as lutas de classes que dilaceram a sociedade nos períodos posteriores, conheceu o estado miserável da humanidade, vítima de perigos naturais de toda espécie. Seria ridículo não querer reconhecer que a escravidão, surgida sobre a base do desenvolvimento das forças produtivas, arrancou as tribos mais atrasadas tecnicamente do estado em que vegetavam e constituiu um passo à frente. Não convém, portanto, idealizar a época primitiva. O aparecimento das classes era inevitável, uma vez que tornava possível o aumento da produção. Entretanto, não se deve dissimular que ela inaugura esta era da humanidade em que, segundo Engels, todo passo à frente tem por condição um passo atrás, pois cada aumento da produção, do bem-estar e da civilização para uma fração da sociedade tem por condição a exploração acrescida, a miséria e o embrutecimento da maioria. A sociedade de classes transformou profundamente a psicologia do homem, e nesse sentido, Rousseau tinha razão ao responsabilizar a sociedade pela corrupção da natureza. A exploração do homem pelo homem teve como efeito impedir brutalmente ao explorado de dispor do fruto de seu trabalho. O homem é assim separado de sua obra. Seu trabalho é alienado nas mãos do explorador que dele se apropria. Separado de sua obra, o homem é separado de si próprio, pois a atividade produtora e a iniciativa criadora são justamente o próprio do homem, aquilo que o torna propriamente humano e o distingue do animal. E, enquanto o explorado é despojado daquilo que ele produziu, o explorador apropria-se do que não produziu. Assim, a consciência do explorado é separada de si própria por estar mutilada, por não poder realizar seus fins livremente. Por outro lado, a consciência do explorador encontra-se também separada de si própria, uma vez que a mentira nela se instalou de modo permanente, porque ela não pode livremente confessar seus fins. Cada uma das consciências, a do explorador e a do explorado, reflete a seu modo a exploração. É nesta divisão da consciência contra si própria que consiste a perda da inocência primitiva, ou que Hegel pôde chamar de desgraça da consciência. Assim, o aparecimento das classes e da exploração, cisão fundamental da humanidade em grupos antagônicos, se reflete nessa cisão profunda, fundamental da consciência humana, espontaneamente dilacerada em tendências violentamente contraditórias. Ao invés de ser o homem o próprio fim de sua atividade produtora, vê-se, ao contrário, que o fim e o meio se separam um do outro. A parte da sociedade que é o meio de produção, a maioria, não constitui o fim. E aquela que constitui o fim, a maioria, não é o meio. Esta contradição explica a degenerescência e a decadência moral das classes exploradoras, assim como seu sistema de exploração não corresponde mais às necessidades do desenvolvimento das forças produtivas. À medida que a exploração se torna mais intolerável, o escândalo e a decomposição se instalam cada vez mais no mundo dos exploradores. É então que aparecem mais claramente o caráter corruptor da sociedade de classes e a necessidade de uma regeneração. Por exemplo, no fim do antigo regime, os filósofos, de um modo geral, e não somente Rousseau, opõem a virtude aos vícios da aristocracia decadente. Robespierre declara colocar o terror a serviço da virtude. Condorcet e outros esperam da revolução a regeneração do gênero humano.
O diretório, primeiramente, e, a seguir, o regime burguês em geral, não tardam a gerar amargas decepções que legitimam, por contraste, o utopismo de um Fourier. Somente Marx devia mostrar que a regeneração não pode vir nem de uma propaganda moral ou filosófica, nem de uma legislação draconiana ou espartana, nem de uma revolução em geral, mas da abolição da exploração de classe. Somente o fim da luta de classes, da divisão da humanidade contra si própria, poderá reconciliar o homem consigo mesmo e marcar o advento da consciência feliz. Mas a abolição da luta de classes só se pode fazer de um modo, levando até ao fim a própria luta de classes. É a revolução do proletariado, e nenhuma outra, que devolverá a unidade à humanidade prefigurada no proletariado e nas massas populares. No próprio seio de seu combate vitorioso contra a inumanidade e a decadência das classes exploradoras, os proletários e os seus aliados reconquistaram para eles próprios a humanidade e realizam precisamente a finalidade do homem. O meio é já idêntico ao fim. É na ação das massas populares que residem as únicas esperanças de regeneração, porque é precisamente a luta que transforma os que lutam. Indubitavelmente, a Revolução Socialista é a aurora do verdadeiro humanismo, mas é precisamente porque ela é obra de homens que a luta revolucionária elevou à plenitude da humanidade. A oposição metafísica que os ideólogos burgueses tentam estabelecer entre os fins e os meios da revolução não passa de um sofisma. O processo de transformação revolucionária da sociedade é um processo único, cujos momentos todos são solidários. Nas condições da luta revolucionária das massas, foram já abolidos os traços milenares da alienação do homem, da consciência dividida, da humanidade pervertida. É nas condições desta luta que se afirmam os traços do homem futuro, livre das taras da sociedade de classes. A abnegação dos revolucionários é a prova privada disso. 3. Sociedades escravagistas e feudais. Estudando a origem da exploração do homem pelo homem, colocamos em evidência sua natureza. O proprietário dos meios de produção se apropria do excedente que podem criar, em determinado nível de seu desenvolvimento, as forças produtivas em relação ao mínimo necessário à vida do trabalhador privado da propriedade dos meios de produção. A história conhece 3 formas de exploração do homem pelo homem: a escravagista, a feudal e a capitalista. Caracterizaremos rapidamente aqui as 2 primeiras. Da terceira, nos ocuparemos na próxima lição. A contradição específica das relações de produção escravagista é a contradição entre a classe dos senhores, proprietários de escravos, e a dos escravos. O regime de escravidão, criado pela luta, pela guerra, a fim de se conseguir escravos, não é nada mais do que o trabalho forçado dos prisioneiros de guerra. Desde o início até o fim, esse regime caracteriza-se por uma encarniçada luta de classes. A propriedade do dono dos escravos sobre os meios de produção, da mesma forma que sobre o trabalhador, forma as bases das relações de produção e corresponde, essencialmente, ao estado das forças produtivas. O escravo, antigo prisioneiro de guerra, pode ser comprado, vendido ou morto como um animal qualquer. Os meios de produção são acumulados nas mãos de uma minoria, e a maioria dos membros da sociedade está submetida a uma minoria. O trabalho comum e livre desapareceu. Existe somente, de um lado, o trabalho forçado dos escravos explorados, de outro, a ociosidade dos senhores que se desinteressam pela produção e não veem outra maneira de aumentá-la senão aumentando o número de escravos. O dono dos escravos é o primeiro e principal proprietário, o proprietário absoluto. O escravo não tem direito algum. A ociosidade é considerada como a perfeição do homem livre. O trabalho manual, servil, é desprezado. Com as classes antagônicas aparecem inevitavelmente os órgãos especiais necessários para manter os escravos em obediência. É o começo do Estado.
O direito, a moral, a religião, a filosofia idealista desempenham seu papel a serviço da classe dominante, sendo eles próprios um produto da divisão da sociedade em classes. A exploração é cruelmente ressentida pelo escravo. Ele tem a impressão de que todo o fruto de seu trabalho vai para seu dono. Com efeito, uma parte, reduzida estritamente ao mínimo, é verdade, lhe é devolvida sob a forma de alimento. Mas a forma de luta dos escravos é primitiva e rudimentar. Passividade diante do trabalho forçado, fuga, organização de bandos piratas, revoltas coletivas, enfim. No seio da sociedade escravagista, desenvolvem-se outras classes. Quando as profissões se separam da agricultura, aparece a classe dos artesãos. Em seguida, o desenvolvimento das trocas provoca o aparecimento dos mercadores. A partir daí, surgem novas contradições. Intermediária, obrigatória entre dois produtores, a classe dos mercadores adquire rapidamente riquezas enormes e uma influência social proporcional a elas. Rivaliza com os latifundiários a fim de orientar o poder político no seio de seus interesses de classe. Luta dos democratas contra os aristocratas na Grécia, dos plebeus contra os patrícios em Roma. Mas estas contradições secundárias não devem mascarar a contradição principal. É a escravidão que permite aumentar as riquezas, de cuja produção vive o comércio. Este aumento da produção e, com ele, da produtividade do trabalho, aumenta o valor da força de trabalho humana. Já não se pode mais prescindir da escravidão, que se torna um elemento essencial do sistema social. A contradição de interesses entre senhores e escravos não colocava em perigo o sistema escravagista, enquanto o progresso das técnicas lhe conferia uma superioridade sobre as tribos mais atrasadas que eram reduzidas à escravidão. Mas depois de ter sido a força principal do desenvolvimento das forças produtivas, as relações de produção escravagistas transformaram-se em obstáculos. Por exemplo, no século II a.C., Herón, de Alexandria, descobriu o princípio da máquina a vapor, mas essa descoberta não teve consequências práticas. Ao invés de introduzir técnicas novas que tornassem inoperante o trabalho servil, preferia-se recrutar novos escravos. A superioridade técnica deu lugar posteriormente à estagnação das técnicas servis e, mesmo, ao seu recuo. Por outra parte, o recrutamento dos escravos exigia a guerra permanente, pois, de outra maneira, seria necessário criar filhos de escravos, modo oneroso de renová-los. Ao termo de uma longa agonia, em que se entremeiam as contradições objetivas e as lutas religiosas e políticas, o Estado escravagista antigo, o Império Romano, desmoronou-se sob os golpes dos bárbaros. Desmoronou precisamente no momento em que sua inferioridade técnica e suas condições internas, econômicas e políticas não lhes permitiram mais lograr vitórias sobre os bárbaros e recrutar, assim, novos escravos. Pois a luta dos bárbaros contra o Império Romano não era, afinal de contas, senão a luta contra a escravidão que os romanos lhes impunham. Pela lógica de seu sistema, o Império Romano estava em posição de perpétuo agressor. Assim, a contradição específica do regime escravagista conduziu-o à ruína. No momento em que ele próprio entrou em condições, em contradição com o caráter das forças produtivas. Para restaurar a economia, eram necessárias novas relações de produção que se desenvolveram sobre as ruínas do escravagismo. Era o sistema feudal que se estruturava. O regime feudal marca uma evolução da propriedade privada. Sua base econômica é a propriedade do senhor feudal sobre os meios de produção e sua propriedade limitada sobre o trabalhador, o servo. O senhor feudal não mais pode matá-lo, mas ainda pode vendê-lo e comprá-lo. O servo, camponês ou artesão
possui individualmente apenas seus instrumentos e sua economia privada, fundada no trabalho pessoal. Ele pode, assim, ter uma família, e o recrutamento dos servos é assegurado principalmente pela hereditariedade da servidão. Estas relações de produção correspondem, no essencial, ao estado das forças produtivas. A essência da exploração, ainda neste período, consiste no fato de o senhor feudal apropriar-se a título privado do excedente da produção do servo. O servo, por exemplo, trabalha 3 dias para si e 3 dias para o senhor. A exploração foi apenas abrandada em relação à época da escravidão. A própria palavra servo provém do vocábulo latino servus, que significa escravo. Todos os direitos pertencem ao senhor. Sob o pretexto de proteger seus servos contra o banditismo e a pilhagem dos senhores vizinhos, ele próprio os pilha, exigindo quantias enormes em pagamento dos serviços prestados em espécie ou em dinheiro. As formas de luta dos servos permanecem primitivas: fuga da propriedade senhorial, organização de bandos nas florestas, revoltas, enfim, ou jaquerie, durante as quais os servos procuram destruir os pergaminhos em que o senhor tem anotadas as suas dívidas. Uma repressão feroz abate sobre os jaquees. A luta de classes entre proprietários feudais e servos, reflexo da contradição específica das relações feudais de produção, estende-se desde o princípio até o fim do regime. Além disso, essa contradição desenvolve-se sob uma forma nova, germe de novos conflitos. A fração dos servos, que se dedica ao artesanato e mais tarde ao comércio, engendra uma nova classe. A contradição de interesses vai crescer entre estes habitantes dos burgos, os burgueses e os senhores feudais. A jovem burguesia está destinada a desenvolver as forças produtivas, a constituir um novo poderio econômico. As relações feudais de produção, a princípio conformes com o caráter das forças produtivas, tornar-se-ão retardatárias, transformando-se em obstáculos a essas forças. A contradição entre a burguesia e a feudalidade, a princípio secundária e engendrada ela própria pelo desenvolvimento das forças produtivas no seio da servidão, toma pouco a pouco o primeiro plano na cena e, finalmente, passa a desempenhar o papel principal. Com efeito, a luta dos servos rurais teve como resultado certa melhoria em suas vidas, uma vez que os senhores feudais receavam que a burguesia neles encontrasse aliados. Mas, por si própria, ela era incapaz de conduzir a liquidação das relações feudais de produção, pois as novas forças produtivas não se desenvolviam no campo, mas na cidade. Foi a Revolução Democrática Burguesa que aboliu a servidão. A contradição específica das relações feudais de produção só poderia desaparecer quando estas entrassem em contradição violenta com o novo caráter das forças produtivas. Para um novo desenvolvimento da economia, foram necessárias novas relações de produção. Sobre as ruínas do sistema feudal, elevou-se o capitalismo. 4. O desenvolvimento da burguesia. Pode-se observar que, em cada caso, as novas forças produtivas que vão conduzir a novas relações de produção não aparecem exteriormente ao regime antigo, após o seu desaparecimento, mas, ao contrário, em seu seio. Cada geração trabalha com efeito para realizar aperfeiçoamentos técnicos determinados que lhes sejam imediatamente proveitosos, e isto porque ela deve se acomodar às condições de produção existentes, criadas pelo trabalho das gerações anteriores. Além disso, uma geração não tem absolutamente consciência dos resultados sociais que tal ou qual aperfeiçoamento realizado nas forças produtivas pode produzir a longo prazo. Ela pensa somente em seus interesses cotidianos.
Não é senão ao cabo de algum tempo que as classes dominantes tomam consciência do perigo e freiam conscientemente o desenvolvimento das forças produtivas. Cada geração é envolvida num encadeamento de causas e efeitos que escapa ao seu comando. As novas relações de produção não são o efeito de uma ação consciente e premeditada dos homens. Ao contrário, elas surgem espontaneamente, independentemente da consciência e da vontade dos homens. Elas nada têm de arbitrárias, mas sua necessidade derivou das condições técnicas e econômicas do antigo regime. Trata-se de uma particularidade importante da dialética dos modos de produção. O que define o modo de produção são as relações de produção dominantes, embora não sejam necessariamente as únicas. Observemos de mais perto o caso do desenvolvimento da burguesia, que viveu 7 séculos no seio do regime feudal. A princípio, a produção é fraca e é absorvida pelo consumo local. Há poucas trocas e constata-se uma predominância do campo sobre a cidade, submetida aos feudais e muito pouco desenvolvida. Depois, lá no século XII, graças ao progresso dos ofícios que a própria servidão tornou possível, novos fenômenos aparecem nas cidades. Um excedente de produção para o mercado. Assim nasceram as feiras, com uma classe especializada na compra e venda de mercadorias. Os mercadores, primeiro embrião da burguesia. Este desenvolvimento da burguesia que deu origem ao movimento comunal, primeira forma de luta de classes da burguesia contra os feudais. Em troca das franquias concedidas, o senhor exige direitos pagos em espécie. Por esses mesmos meios, os burgueses compram diversos direitos políticos. Encerrar em muros suas cidades, cunhar moeda, construir uma prisão, ter uma milícia armada, representantes eleitos, uma prefeitura com torre fortificada, atalaia. O rei lhes concede frequentemente seu apoio contra os senhores, seus rivais, em troca de empréstimos em dinheiro, que lhes são necessários para reforçar e fazer progredir o Estado feudal. Citação de Marx e Engels, abre aspas, em seu lugar elevou-se a livre concorrência, com uma constituição social e política apropriada, com a supremacia econômica e política da classe burguesa. Fecha aspas. Evidentemente, esta tomada de consciência não se deu num só dia. Citação de Stalin, abre aspas, quando, sob o regime feudal, a jovem burguesia da Europa começou a construir, ao lado das pequenas oficinas dos artesãos, as grandes manufaturas, fazendo assim progredir as forças produtivas da sociedade, ela ignorava, evidentemente, as consequências sociais às quais esta inovação conduziria. Ela não cuidava disso. Ela não tinha consciência, não compreendia que esta pequena inovação levaria a um reagrupamento das forças sociais, que devia terminar em uma revolução, tanto contra o poder real, cuja benevolência ela tanto considerava, quanto contra a nobreza, na qual, muitas vezes, os melhores representantes desta burguesia sonhavam ingressar. O que ela queria era simplesmente diminuir o custo de produção das mercadorias, lançar maior quantidade de mercadorias nos mercados da Ásia e da América, que acabava de ser descoberta, e obter assim maiores lucros. Sua atividade consciente limitava-se aos estreitos quadros de seus interesses práticos cotidianos. Fecha aspas. Assim, a princípio, a burguesia não se propunha nenhum outro objetivo, a não ser assegurar um lugar na sociedade feudal. A luta de classe é o reflexo social, político, ideológico de interesses reais, materiais, econômicos. É um fato objetivo, pois a própria burguesia inscreve-se na história objetiva como um produto de leis econômicas da produção mercantil, um produto da propriedade privada, cujos primeiros elementos são concedidos à classe exploradora pela própria instituição da servidão. Chega, então, um momento
em que a propriedade feudal e todo o sistema feudal tornam-se um obstáculo direto ao desenvolvimento das forças produtivas, em que as contradições entre as antigas relações de produção e as novas forças produtivas tornam-se intoleráveis. A classe em ascensão é, por definição, a que é capaz de desenvolver as novas forças produtivas. A contradição se desenvolve em antagonismo. A luta torna-se cada vez mais consciente, metódica, enquanto que, a princípio, era espontânea. Ela torna revolucionária a classe em ascensão. Torna-se um meio sem o qual não se pode realizar a aplicação da lei de correspondência necessária. A partir de então, ela não tem por objetivo conquistar um lugar para a burguesia no sistema feudal, mas abolir esse sistema. É por isso que ela se torna mais aguda e mais encarniçada, também da parte dos feudais, que já não se acham somente ameaçados em sua potência econômica relativa, mas em sua própria existência como classe. Eles se tornam, então, cada vez mais reacionários. Podemos agora compreender a fórmula de Marx. A luta de classes é o motor da história, isto é, o meio político pelo qual se resolvem as contradições da produção, meio graças ao qual as forças produtivas e toda a sociedade poderão progredir. Mas, se ela resolve a contradição, não foi ela que a criou. Não é a consciência dos homens que cria contradições a seu bel prazer. Este motor não funciona sem combustível, sem nada. A produção, com sua lei de correspondência necessária, existe. Mas ele permite que esta lei se manifeste plenamente, da mesma forma que um motor permite a energia do seu carburante produzir todo o seu efeito. A partir do momento em que a produção engendra as classes antagônicas e até o dia do desaparecimento delas, o desenvolvimento da sociedade se faz pela luta de classes. A luta que situa, de um lado, as classes hostis por interesse, a correspondência necessária de relações de produção com as forças produtivas, e, do outro, as classes favoráveis por interesse a esta correspondência. Deve-se notar a esse respeito, com o exemplo da burguesia, que uma classe revolucionária pode ser ao mesmo tempo exploradora, da mesma forma que uma classe dominada, é o caso da burguesia sob o feudalismo, não é, ao mesmo tempo, uma classe explorada. A classe em ascensão torna-se consciente de sua missão histórica com auxílio da ciência econômica, ou pelo menos da experiência econômica. Quanto mais esta consciência se precisa, mais sua luta revolucionária torna-se eficaz, uma vez que ela se apoia sobre o conhecimento da lei objetiva, correspondência necessária. Concluamos, pois, que, abre aspas, citação do Manifesto do Partido Comunista, abre aspas, a produção econômica e a estrutura social dela decorrente formam necessariamente, em cada época histórica, a base da história política e intelectual dessa época. Em virtude disso, desde a dissolução da propriedade comum do solo, nos tempos primitivos, toda a história tem sido uma história de luta de classes. De lutas entre classes exploradas e classes exploradoras, entre classes dominadas e classes dominantes, nas diferentes etapas de seu desenvolvimento social. Fecha aspas. Ver o prefácio da edição de 1883 do Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels. Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia.